Lucas é o lateral direito 2. Na zaga, um velho conhecido da torcida do Fluminense, Antônio Carlos, revelado pelo Fluminense. Fábio Ferreira é o 4, Márcio Azevedo joga com a 6. No meio campo, a segurança de Marcelo Matos com a 5, Renato é o número 8, Andrezinho 10, Elkson joga com a camisa número 9. E na frente, mais uma vez, titulares, o argentino Herrera e o uruguaio confirmado, Louco Abreu. Abreu está em campo. O técnico é Oswaldo de Oliveira. Vamos agora com o Fluminense de Abel Braga. Diego Cavalieri, número 12, é o goleiro. Bruno tem a número 2. Na zaga, Leandro Eusébio, 4. Anderson, número 15, revelado pelo Botafogo. E Carlinhos é o número 6. Na proteção, Edinho tem a 5. Diguinho, número 8. Deco de volta ao time é o número 20. Thiago Neves joga com a 7. Na frente, Fred é o número 9 e Wellington Nem, número 18. Aí você vê a equipe de arbitragem. Péricles Bassols Cortez é o juiz, auxiliado pelo Wagner de Almeida Santos, Jackson Lourenço Santos. E nós temos Maurício Machado e Carlos Eduardo Nunes Braga como assistentes atrás dos gols. Marcos Carvalho. Vamos ver aqui o técnico Oswaldo de Oliveira aqui. Oswaldo, o que muda para esse time? Na verdade, você colocando o Herrera, enfim, você acabou colocando o Felipe Menezes no banco. O que muda para o Botafogo? Muda a característica de cada um, né? O desempenho tático, nós vamos tentar fazer a mesma coisa. Boa sorte para você. Volto com você, Luiz. Veja aí o torcedor do Botafogo, ainda num clima de carnaval ali. Torcedor com uma espécie de um chapéu, um cocá. Notícias do Fluminense com o Fernando Saraiva. Ao lado do técnico Abel Braga. Abel, pouca gente acreditava, pouca gente apostava. O Fluminense chegou. Chegou como? Como é que tá o grupo? Não, o grupo tá muito bem. Aliás, esse grupo nunca teve mal, mesmo nos problemas. Porque tem grupo que não sabe administrar momentos difíceis, derrota, esse sabe. E aquilo que nós assistimos ontem no sofá, né, um jogaço, Vasco-Flamengo, hoje o Vasco está de cadeira, porque o Flamengo ficou pelo meio. E hoje um dos dois vai ficar pelo meio do caminho também, mas é assim. Eu acho que chegaram com mérito, eles chegaram com mérito. Tem tudo para ser um grande jogo, tomara que seja um grande jogo. Mas que no final a gente possa sorrir um pouquinho. Boa sorte, bom jogo, Luiz Carlos Júnior. Promessa de um jogão, Lédio Carmona. Abel passa por um processo de fritura? Se passa é um absurdo, né? Porque o Fluminense esperou 3 meses para o Abel começar o trabalho. Ele acertou o trabalho ano passado, levou o Fluminense a Libertadores, fez uma grande campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. E começa a temporada com alguns altos e baixos, mas até agora cumpriu o que foi pré-estabelecido. Levou o Fluminense às semifinais do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, e venceu o primeiro jogo na Libertadores. Não está jogando muito bem, mas tem pouca gente jogando muito bem no futebol brasileiro. O Fluminense não é o único. Aí um abraço. Abel Braga conversando com Oswaldo. Dois técnicos que foram campeões do mundo. Oswaldo pelo Corinthians e Abel pelo Internacional. Palco tá montado, promessa de um grande jogo. Ontem tivemos um jogaço. Ontem o Vasco mais uma vez virando o placar, já tinha virado contra o Fluminense, virou contra o Flamengo. E o Vasco 100% espera o seu adversário na decisão de domingo na Taça Guanabara. Saída do Fluminense no primeiro tempo. Tá aí Péricles Bassols, pois não? Teremos um minuto de silêncio, uma homenagem póstuma a 2 torcedores ilustres do Fluminense, com muita história no clube. Humberto de Benedito e Maria Alice Ricciardi. Apita Péricles Bassols. Saída do Fluminense, esse é Deco. Thiago Neves, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Ele levanta na direção do Fred. Andrezinho faz o corte. Diguinho dividiu. Sobra do Botafogo de Renato. Essa é a segunda semifinal no Rio de Janeiro. Taça Guanabara é o primeiro turno. Nós temos no Rio 2 turnos. O ganhador do primeiro turno automaticamente já está classificado para os jogos finais, para a decisão do campeonato. Se por um acaso ele vencer também o segundo turno, será campeão estadual. Cruzamento na segunda trave para o Elkson. Cruzamento do Herrera foi forte demais. E o Botafogo ganha o escanteio.
Primeiro escanteio do jogo, escanteio para o Botafogo. Andrezinho é um especialista nas bolas paradas. Andrezinho é o homem das bolas paradas do Botafogo, ele bate o escanteio. Você em todo o Brasil acompanhando em alta definição Botafogo e Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Louco Abreu, especialista no jogo aéreo, marcado pelo Anderson. Tem cruzamento na segunda trave, a bola passou por todo mundo, tiro de meta apenas para Diego Cavalieri. Nos últimos 4 jogos decisivos entre Botafogo e Fluminense, o Botafogo riu sempre. O Botafogo saiu bem em todos. Leandro Eusébio tem lançamento. Esse é Thiago Neves, marcado por 2. A bola acabou saindo depois do toque do Márcio Azevedo. Promessa de um grande jogo aqui no Engenhão. Wellington Nem. Lá vem o garoto em grande fase. Tocou no meio para o Deco. Thiago Neves. Carlinhos faz a ultrapassagem. Traz com ele a marcação do Renato. Chega a linha de fundo. Cruzamento. Fred! A tentativa do Wellington Nem se antecipando ao Fred. Quase a cabeçada do Nem. Ele apenas tocou de leve na bola. 1,65 m. Ele se antecipa, né? Para baixinho, o jeito é se antecipar. E foi o que ele fez. Diguinho. Thiago Neves. Fred pediu. Fluminense começa com Wellington Nem pela direita. Thiago Neves mais centralizado. Diguinho. Anderson. Fred caiu, pediu uma falta. Falta marcada, derrubado o artilheiro Fred. Veja mais uma vez na disputa com Antônio Carlos. Péricles Bassols deu falta em Fred. Se o Andrezinho é o homem das bolas paradas no time do Botafogo, quem cobra faltas do Fluminense é o Deco. Especialmente essas que vêm em cruzamentos. Canta a torcida do Fluminense, Deco na cobrança. Fred espera na marca do pênalti. Anderson vem tentar a cabeçada. Pode ser um bom momento a favor do Fluminense. Daí o Fred. Deco na cobrança, tem o cruzamento. A bola foi fechada demais. Diguinho tentou a finalização de primeira. Louco Abreu de cabeça na direção do Elkson. O Botafogo dispara no contra-ataque. Pode ser perigoso? Podia, porque chegou o Nem tirando. Esse é Márcio Azevedo. Lançamento para o Andrezinho. Condição legal, ele entra pela esquerda. Abreu pediu, tem cruzamento. Cavalieri. Boa saída do goleiro do Fluminense, que faz a reposição de primeira para o Fred, de calcanhar na direção de Wellington Nem. Temos quase 4 minutos no primeiro tempo. Lucas toca no meio. Antônio Carlos. Lançamento na direção do Elkson. Bruno tirou de cabeça. Diguinho. Edinho. Tocando com Wellington Nem. Nem ganha a posse de bola para o Fluminense. Tirou o Fábio Ferreira. Bola para fora. O Led falava do momento do Wellington Nem. No primeiro coletivo do Fluminense no ano, ele não ficou nem no time reserva. Renato ganhou para o Botafogo. 0 Botafogo, 0 Fluminense. Márcio Azevedo. Andrezinho pede na frente. Louco Abreu vem pelo meio. Márcio puxou para o meio, dividiu, ganhou, tocou na frente. Mais uma dividida e a sobra de Wellington Nem. Revelação do último Campeonato Brasileiro com a camisa do Figueirense. Deco. Thiago Neves. De novo Deco. Fred pediu, tem lançamento na direção do Fred. Corte do Fábio Ferreira. Mais uma vez a posse de bola é do Botafogo, Márcio Azevedo. Num ano diferente do que 2011, Lédio Carmona. Começou bem a temporada, participando de jogadas ofensivas e sem deixar tanto espaço defensivamente. Lindos dribles do Elkson, levantando a torcida. Falta no Elkson. Ano passado o Botafogo venceu uma disputa com o Fluminense pela contratação do Elkson.
Canta bonito o torcedor do Botafogo aqui no Engenhão. Temos um bonito duelo, as torcidas estão empolgadas, estão gritando. Vamos trazer para você o banco do Botafogo, as opções do Botafogo no banco. Estão no banco do Botafogo Renan, Briner, Lucas Zen, Caio, Vitinho, William e Felipe Menezes. Cavalieri na direção do Fred. Falta cometida pelo Fred, falta a favor do Botafogo. O Wellington Nem, Luiz, ele tem 19 anos, completa 20 anos em junho. E é da mesma safra de Felipe Coutinho e Neymar, por exemplo. Os três disputaram juntos o Sul-Americano Sub-17. E diga-se de passagem, o Brasil foi muito mal. Todas as informações do Fluminense com o Fernando Saraiva. Marcos Carvalho tem as notícias do Botafogo de Elkson, que sofre a segunda falta dele no jogo. Falta em Elkson. Marcelo Matos tenta o lançamento na direita. Bola acaba chegando no Lucas. Antônio Carlos. Chamando o Louco Abreu. Anderson tirou. Posse de bola para o Botafogo. A última vez que o Botafogo ficou fora de uma semifinal de Taça Guanabara foi há 5 anos. Em 2007, o Botafogo foi o terceiro colocado do Grupo A. Bola tocada de cabeça para o Andrezinho, do jeito que ele gosta no mano a mano. Errou o passe no meio. Ótima antecipação do Diguinho, tirando do Herrera. Vem Botafogo mais uma vez, Elkson. Elkson está querendo o jogo. Marcelo Matos. Márcio Azevedo. Abreu pede o cruzamento. Tem cruzamento para o uruguaio. Renato. Marcelo Matos. Deco. Tá valendo. Fábio Ferreira com categoria, tocando. Márcio Azevedo. Leandro Eusébio faz a proteção. Consegue o giro aqui para a direita. É lateral para o Fluminense. Marcação do Péricles Bassols. Deu o último toque do Herrera. Vamos ver. Pegou assim, pegou na chuteira do Herrera muito de leve. Aqui você não perde nenhum detalhe do jogo. Fred. Falta do Antônio Carlos. Abel pedindo toque ao time do Fluminense. Oswaldo tá caladão nesse momento. Márcio Azevedo, Abelão pediu uma falta. Segue o jogo. Briga muito o Wellington Nem aqui na frente. A bola volta no Márcio Azevedo. Virada de jogo na direita. Oswaldo gostou. Lucas. Tocando com o Renato. Primeiro tempo de jogo, temos 9 minutos. 0 Botafogo, 0 Fluminense. Bola para o Herrera na entrada da grande área. O Led falava do bom início de ano do Márcio Azevedo. O Herrera, apesar de estar no banco boa parte dos jogos, também entrou, marcou gols. Foi um nome importante nessa Taça Guanabara. Primeiro cartão amarelo do jogo para o Antônio Carlos. Já tinha dado uma entrada no Fred. Foi pelo conjunto da obra. 2 faltas para marcar território em menos de 10 minutos. Bassol resolveu mostrar o amarelo para ele. Luiz, o Fred ficou caído. E o Fred, interessante, uma marca expressiva. Hoje ele completa 114 jogos pelo Fluminense. Por que a marca é expressiva? Porque é o mesmo número de jogos que ele tem pelo Lyon. Então, mais um jogo e a camisa do Fluminense terá sido a que Fred mais vezes vestiu como profissional. Você viu várias vezes a falta cometida no Fred. Cartão amarelo para o Antônio Carlos. Edinho. Deco. De volta ao time depois de 2 jogos. Leandro Eusébio. Tocando com Wellington Nem, saiu. Posse de bola para o Botafogo. Jogo diferente da primeira semifinal de ontem entre Vasco e Flamengo. Hoje há menos espaço, os 2 times encurtam a marcação e forçam um erro de passe. O caminho pode ser as laterais, mas os 4 laterais estão muito presos até agora. Ninguém quer dar espaço. Esse é Thiago Neves, chamando o apoio de um dos laterais. Lá vem Carlinhos, lá vem o Fluminense. Fred foi desarmado. Sobra do Botafogo, Marcelo Matos. Daí para Herrera.
Andrezinho se apresenta pelo meio. Herrera acelera na sua característica. Louco Abreu. Elkson. Vem pra cima da marcação do Thiago Neves. Lucas com espaço. Evitou a saída da bola. Lucas faz o toque no meio pro Herrera. A devolução impedido. Marcado impedimento. Subiu a bandeira antes. Marcação de impedimento. Tá aí o Péricles com o braço esquerdo erguido. Impedimento do Lucas. Vamos ver? Estava um pouquinho à frente, sim. Agora é um jogador importante para o Botafogo. O último Fluminense Botafogo, o Lucas decidiu, fez o segundo gol num belo contra-ataque, numa jogada com o Elkson. Tem jogado bem, tem participado ofensivamente muito bem da jogada do Botafogo. O Osvaldo vai ter que soltar ele no jogo. Thiago Neves. Bruno. Levantou a cabeça, fez o cruzamento, a tentativa. Fred passou da bola. Ela passou pelo Nem e pelo Fred. Luiz? Pois não. Só para complementar uma informação aqui, aquela do cartão amarelo para o Antônio Carlos, foi o terceiro cartão amarelo dele. Caso o Botafogo chegue à decisão da Taça Guanabara, o Antônio Carlos não vai poder jogar. Márcio Azevedo. Elkson. Tenta o giro. Cai. Mais uma falta em cima do Elkson. A terceira. Vamos ver mais uma vez. Diguinho. Trombada no Elkson. Falta marcada. Torcedor do Botafogo canta. Empurra o time. Canta o hino do clube aqui no Engenhão. Elkson na cobrança, é falta a favor do Botafogo. Quase 13 minutos no primeiro tempo. Sai desse confronto o adversário do Vasco na decisão da Taça Guanabara. Elkson Cavalieri. Por via das dúvidas, Diego Cavalieri cedeu o escanteio. A cobrança veio no meio do gol, veio em cima dele, mas com algum veneno. É escanteio para o Botafogo. Cobrança é de Andrezinho. 0-0 Botafogo e Fluminense aqui no Engenhão. Andrezinho faz o cruzamento. Antônio Carlos. Sobre o gol de Diego Cavalieri. Tiro de meta para o Fluminense. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. HSBC, um mundo novo está emergindo. Faça parte dele. Fred. Renato. Carlinhos. Diguinho. Edinho. Anderson. Daí para Deco. Com calma, volta a jogada com o Leandro Eusébio. Bruno. Thiago Neves pediu, ele faz o toque no meio, chegou no Thiago Neves. Devolução pro Fred, girou, bateu pro gol. Olha o Deco, estava impedido. Não vale a finalização, impedimento do Deco. Depois da finalização do Fred. Mas o Fluminense trabalhou a jogada de pé em pé. Torcedor gostou. Marcado impedimento do Deco, veja aí a torcida do Fluminense. O Fluminense está trabalhando a bola com mais paciência que o Botafogo. Os jogadores estão mais agrupados. O Fluminense tem um acerto de passe um pouco mais competente nesse início de jogo. Em todo caso, mesmo com o impedimento do Deco, que a gente está vendo agora, a saída, o abafa do Jefferson na hora da conclusão foi muito bom. Impedimento bem marcado, o Deco estava adiantado. Márcio Azevedo. Essa é a semifinal número 2 da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Os 4 grandes chegaram às semifinais. Antônio Carlos. Chamando o Fábio Ferreira. Lédio Briner foi contratado como novo Dedé. A zaga continua Antônio Carlos e Fábio Ferreira. Só jogou uma vez, entrou no segundo tempo. No último jogo contra o Macaé ainda não foi testado. Fábio Ferreira. Marcelo Matos. Chamando de novo o Fábio Ferreira. 2 ex-jogadores do Corinthians.
Marcelo Matos. Pro Andrezinho na entrada da área. Se antecipou bem. Carlinhos tirou. Diguinho completa de cabeça na direção do Deco. Renato faz o corte pro Botafogo. Elkson. Márcio Azevedo. Tentou uma devolução bonita. Parou no Edinho. Fred. Matou bonito no peito. Marcelo Matos tirou. Elkson. De costas para a marcação. Voltou a jogada. Fábio Ferreira. Daí para Antônio Carlos. Chegamos a 16. Primeiro tempo de jogo aqui no Estádio Olímpico. João Avelange. Renato. Herrera. Antônio Carlos. Antônio Carlos fez de cabeça o gol do último título estadual do Fluminense contra o Volta Redonda em 2005. Lá vem Lucas pela direita, na linha de fundo, cruzamento pro Louco. Tentativa pro Andrezinho também e o escanteio pro Botafogo. E essa jogada, essa bola esticada pro Lucas, lá de trás, com ele chegando à linha de fundo, é uma jogada recorrente do Botafogo e dá muito certo. Abreu cumprimenta Cavalieri. Mais um escanteio pro Botafogo. O Fluminense durante a semana treinou saídas do gol. Cavalieri treinou muito com o Botafogo, tem louco Abreu. O Botafogo cruza muitas bolas na grande área. Andrezinho na cobrança, o cruzamento aberto. 0 Botafogo, 0 Fluminense aqui no Engenhão. O Vasco já é finalista da Taça Guanabara. Que giro, categoria. Deco faz o lançamento para a velocidade do Ney. Tá mais pro Marcelo Matos. Boa cobertura do Marcelo Matos. Mas o Deco é um jogador de muita categoria, de muita técnica. E o giro foi em cima de outro jogador de muita categoria e muita técnica, que é o Renato, né? 2 grandes jogadores, o termômetro do meio-campo de cada um dos times. 2 jogadores que começaram no Guarani de Campinas. Marcelo Matos. Carlinhos. Andrezinho de cabeça. Anderson ficou olhando. Anderson ainda chegou na frente. Foi puxado. Vamos dar uma olhada no banco do Fluminense, nas opções de Abel. Ricardo Berna, o goleiro, Digão, Thiago Carleto, Jean, Lanzini, Araújo e Rafael Moura. Reforçando o que já falamos. Wagner e Rafael Sobis não ficaram nem no banco. Outro, Luiz, que poderia estar relacionado é o zagueiro Gum, que sofreu uma lesão muscular grave em setembro do ano passado. Ficou o restante do ano fora, mas já está treinando e à disposição do técnico Abel. Então, Leandro Eusébio e Anderson, opção do técnico Abel. Cavalieri. Chutão pra frente. Deco de cabeça, não chegou no Thiago Neves. Márcio Azevedo. Renato. Herrera. De novo Renato. Lucas. Renato. Olha a tabela. Nas costas do Carlinhos. Lucas chegou. Carlinhos ganhou para o Fluminense. Edinho. Thiago Neves. Bonito toque. Deco. Chamando o Bruno no apoio. Nem pediu. Fred também. Tem cruzamento. Thiago Neves de cabeça. Pra fora. Chegou como elemento surpresa na segunda trave. Cabeceando Thiago Neves. Bola pra fora. Tiro de meta. Veja mais uma vez. Bruno levantou a cabeça. Viu o Thiago. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Quilômetros de vantagens Ipiranga, agora com desconto no combustível. Lédio, 0-0. Tem um time melhor em campo, Lédio? É um jogo equilibrado. Acho que o Fluminense consegue achar mais espaço na frente porque trabalha melhor os passos. Essa jogada do Bruno foi muito boa. Uma jogada treinada, uma jogada ensaiada, com o Thiago Neves aparecendo do outro lado para concluir. Lá vem Botafogo com Márcio Azevedo. Tem cruzamento, bola na segunda trave. Bruno perdeu no alto. Sobra do Fluminense. Deco. Thiago Neves pediu e recebeu. Chegamos a 20 minutos no primeiro tempo aqui no Engenhão. Deco. Fred no peito. Fábio Ferreira. Botafogo recua nesse momento. Abel tá pedindo pro time jogar, pro time trocar passes. Mas o time está fazendo isso, está fazendo com qualidade, com mais qualidade que o Botafogo nesse momento. O Fluminense
ocupa o campo do Botafogo, o Botafogo tem dificuldade para sair para o jogo. Fred caiu, pediu uma falta do Antônio Carlos. Bassols mandou seguir. Elkson. Com a marcação do Bruno. Ótima virada de jogo do Elkson. Oswaldo gostou. Esse é Lucas. Tentou a velocidade do Herrera. A torcida queria um toque de mão. Renato. Antônio Carlos. Ontem o Vasco venceu o Flamengo por 2-1. Hoje Botafogo e Fluminense empatam por 0-0. Herrera. Lucas. No passado, boa parte do ano ainda dividiu ali aquela lateral com o Alessandro. O Led citou, você vê aí o Herrera. A partir do momento que ele fez aquele gol em agosto, o gol da vitória do Botafogo sobre o Fluminense no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a partir dali ganhou espaço, acabou ganhando a posição. 21 minutos, parada técnica. Os técnicos pedem para que a gente não coloque microfones de captação de áudio ambiente. Vamos dar essa privacidade aos técnicos nesse momento. Lédio Carmona, Botafogo 0, Fluminense também 0. Eu acho que o Fluminense tem uma vantagem nesses 20 minutos iniciais. Não é uma vantagem tão grande, mas o Fluminense toca melhor a bola, consegue achar mais espaço. A gente está vendo alguns lances dessa primeira parte do primeiro tempo. O Fluminense subindo com os dois laterais, com o Deco organizando o time e com muita movimentação do Wellington Lane na frente. Acho que a entrada do Herrera fez com que o Botafogo perdesse um pouquinho de ocupação no meio campo. O Herrera fica aberto pela direita, ele não consegue ocupar o espaço lá pelo ataque, está vendo a cobrança de falta do Elkson. Nem aparecer no meio, para ajudar também no combate ao meio campo do Fluminense. O Fluminense leva vantagem no meio campo. O Oswaldo pode aproveitar a parada técnica para posicionar melhor o Herrera em campo. Eu teria entrado com o Felipe Menezes. Eu acho que o Botafogo está sentindo adaptação ao novo estilo. Jogou com 4-5-1 o campeonato inteiro. Entrou no 4-4-2, está tentando se adaptar novamente. Algumas imagens para você em alta definição de lances importantes. Thiago Neves cabeceando sobre o gol. O torcedor do Fluminense está empolgado aqui no Engenhão. As torcidas fazem um lindo duelo na voz, no grito. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Vivo Chip, cobertura e economia para você falar muito. Suspenso por 3 cartões amarelos e com uma lesão na coxa direita, o Michael Suell está fazendo muita falta, Lédio? É um jogador que tem bons momentos, ele tem uma certa irregularidade, mas ele abre espaço, ele joga bem pelo lado de campo. E com a presença do Michael Suell, o Oswaldo não teria mudado o esquema tático. O esquema tático o Botafogo usou durante toda a primeira fase, estava acostumado a jogar dessa forma. Faz falta, principalmente pelo entrosamento. Luiz, nesse momento o Deco está sentado trocando as chuteiras, e as chuteiras têm uma palmilha, então ele tira um pé, bota a palmilha, bota o outro, ele joga também com 2 enormes ataduras de esparadrapo na altura ali da panturrilha. Aí o Deco, trocando as chuteiras. Deco está fora de campo, partida reiniciada no Engenhão. Diguinho, ex-jogador do Botafogo, tocou para o Thiago Neves. O Fluminense acelera o jogo, tem lançamento para o nem para o Fred. Elkson, sempre aberto aqui pela esquerda. Deco está pedindo para entrar em campo, o juiz não autoriza. Péricles, acho que o Péricles vai querer ver a chuteira do Deco para autorizar a volta dele. Tem cruzamento para a área, tentativa do Abreu, passou por ele, quase chegou no uruguaio. Se sai o gol, Abel, é loucura, hein? Ele estava pedindo para o jogo parar para o Deco entrar em campo. A bola estava em movimento. O Péricles não olhou, não. Veja aí mais uma vez, Leandro Eusébio tirando da cabeça de louco Abreu. Esse é o Campeonato Carioca. Apanhou da bola Leandro Eusébio. Escanteio para o Botafogo. Levou uma coça. Renato na cobrança do escanteio. Ex-jogador do Sevilha da Espanha. Cobrança rápida para o Elkson dentro da grande área. Lá vem Botafogo. Andrezinho tá livre, bateu colocado. Bola acabou explodindo no Edinho.
E a falta marcada a favor do Fluminense. Estaduais 2012. Aqui, você é o dono do jogo. Bravo T-Jet com motor turbo e sistema Overbooster. Mais um chutão na direção do Fred. Conseguiu dominar bem. Bruno. Passou bem no primeiro lance. Tocou no meio. Não chegou no NEM. Elkson, Botafogo responde com Andrezinho. Ele acelera. Lá vem Andrezinho. De novo Elkson. Andrezinho pediu condição legal. Herrera e Louco Abreu esperam o cruzamento. Tem cruzamento na direção do Louco Abreu. Leandro Eusébio. Marcelo Matos com a sobra. Ele briga na entrada da área. Renato de cabeça para trás. Lucas. De novo Renato. 0 Botafogo, 0 Fluminense. Herrera, Lucas. Herrera. O argentino acabou se embolando no lance com o Anderson. É lateral para o Botafogo. Vamos ver se aconteceu alguma coisa aí. Péricles deu apenas o lateral, último toque do Anderson. Botafogo já ganhou o escanteio. Temos quase 25 no primeiro tempo aqui no Rio de Janeiro. Cobrança de escanteio, a tentativa de cabeça, a bola foi tocada para trás. Tira a defesa do Fluminense com Wellington Nem. Leandro Eusébio. Perdeu a bola para o Antônio Carlos. O Abel pediu um toque de mão. Leandro Eusébio no carrinho, ele vibra. Vale uma vaga na decisão da Taça Guanabara. Sai desse confronto o adversário do Vasco. Falta no Edinho. Falta do Elkson, que recebe a sombra do Edinho durante o jogo todo. Edinho colou no Elkson, não está dando muito espaço para ele não. Luiz. Há 8 anos o Fluminense não consegue vencer uma semifinal de Taça Guanabara. A última vez foi em 2004, quando venceu o Americano por 2-1. Marcos Carvalho. O Botafogo está apostando todas as fichas realmente na Taça Guanabara. Tanto que foi o único dos semifinalistas que treinou durante todo o carnaval. A folga de domingo foi cancelada pelos jogadores. Márcio Azevedo. No bate-rebate a bola fica com o Fluminense, fica com o Diguinho. Deco. Leandro Eusébio. O Fluminense sai no toque de bola. Thiago Neves estava na esquerda pedindo. A bola chegou no Fred. Chegou na boa. Tentou o Nem. Fábio Ferreira tirou. Marcelo Matos. Renato. Daí para Lucas. Quase se atrapalhou. Chegou finalmente no Marcelo Matos. Derrubado o Marcelo. Vamos ver se houve falta. Mais uma do Diguinho. Mais uma para conta do Diguinho. Já caberia um amarelo. Oswaldo ficou esperneando, pedindo amarelo. Lançamento para a velocidade do Elkson. Bola longa demais. Mas o Oswaldo gostou. Atenção na segunda. Esse é o clima do jogo, gritando Oswaldo de Oliveira, que já foi treinador do Fluminense. Tá aí o Abelão. Fred de cabeça. Wellington Nem. Forçou a jogada no meio, chegou no Deco. Edinho. Diguinho. Thiago Neves se desloca. Nem. Fred briga. Falta marcada a favor do Fluminense. Péricles dá um pique, mostra o local da cobrança. Tive a impressão que ele deu a falta no primeiro lance. No Wellington Nem esperou para ver se o Fluminense levaria vantagem. Falta não foi marcada no Fred, não. Se houve a falta, foi no Wellington Nem.
Fred, nada. Nada. Ali é disputa de bola normal. Na cobrança, Thiago Neves. Tá a preocupação do goleiro Jefferson. Deco e Thiago Neves na cobrança. Pode ser um bom momento a favor do Fluminense. Jefferson tá quase no meio do gol. Thiago Neves bateu a falta. Jefferson não deu rebote. O Fluminense tinha Wellington, nem Fred esperando e ninguém do Botafogo estava lá. Jefferson, goleiro muito seguro. Andrezinho. Posse de bola para o Botafogo. Herrera se apresentou. Ganha Leandro Eusébio para o Fluminense. Liga com Wellington Nem. Esse é Deco. Pediu a presença do Bruno. Deco vai conduzindo a bola. Cortou para o meio. Deram espaço para ele. Fred na entrada da área. Acabou perdendo a bola, Fred. Renato tira. Elkson acelera. Passa na boa. Passa na habilidade. Lá vem Botafogo. O ataque é perigoso. Elkson erra o passe. Anderson tira. Esse é o problema do Botafogo. Erra passe demais na frente. Dá o contra-ataque. Quase 30 no primeiro tempo. Botafogo 0. Fluminense também 0. Carlinhos. Thiago Neves. Diguinho. Anderson. Chamando o Bruno aqui na direita. Revelação do Figueirense no último Campeonato Brasileiro. Passou com habilidade. Brigou Bruno. Posse de bola para o Fluminense. O auxiliar deu o último toque do Renato. Wellington Nem. Thiago Neves. Fred. Chegou no Carlinhos na entrada da área. Ajeitou. Tocou no meio. Passou pelo Fred. Vamos ver a jogada mais uma vez. O drible do Bruno. Passando pelo Elkson. Herrera tocou de cabeça para ninguém. O Botafogo tem um ataque mais positivo da Taça Guanabara com 17 gols. O Fluminense o segundo com 16. E até agora 0-0. Thiago Neves. Botafogo dá espaço para o Deco. Pode ser perigoso. Faz o lançamento para o Wellington Nem. Muito bem o Lucas. Cobertura perfeita, que a bola é chegar em condição do Wellington Nem entrar na área para bater pro gol. Lançamento para o Lucas aqui na ponta esquerda. Esse é Diguinho. Lédio, muitos torcedores do Fluminense querem o Jean no lugar do Diguinho. Eu acho que é um jogador mais equilibrado, o Jean, que tem melhor qualidade de passe, arrisca mais, já participou de 2 gols do Fluminense na temporada, fez uma assistência, é mais jogador que o Diguinho. Eu acho que a titularidade do Jean virá naturalmente. Eu acho que ele merece, mas antiguidade é posto, acho que o Abel pensa um pouco assim, mas daqui a pouco o Jean vai ter que assumir o lugar. Bruno. Leandro Eusébio. Faz o lançamento para o Fred, de costas. Antônio Carlos tirou. Deco. Tentou voltar a jogada. Bruno e Elkson. Jogo perigoso. Jogo perigoso do Bruno. Tá aí Oswaldo de Oliveira. Luiz, tem algum apito em algum lugar da arquibancada? E esse apito, ele tá, de certa forma, interferindo um pouquinho no jogo, viu? Fernando Saraiva e o Marcos Carvalho no campo trazendo todas as informações. Grande jogada. Lá vem Márcio Azevedo, lá vem o Botafogo, escanteio. Jogadaça. Ficou livre o Márcio Azevedo. É o caminho que o Botafogo fez o Botafogo ter o melhor ataque do campeonato. Pelos lados de campo, com o Lucas e com o Márcio Azevedo. Sempre aberto, sempre em velocidade, com ultrapassagem. O Botafogo fez pouco isso até agora. Grande toque do Elkson. Renato batendo escanteio. Bola fechada. Cavalieri ficou no meio do caminho. Antes dele, a bola foi tirada de cabeça. Briga na entrada da grande área e a falta marcada do Herrera, que se desespera.
Fica sentindo o Diguinho. O Herrera gesticulou. Você tá vendo aí o Diguinho. E agora vê na imagem o Herrera de braços abertos, reclamando assintosamente. Você viu o Péricles dando uma bronca, ficou na bronca verbal. Ele não mostra cartão pro Herrera. A disputa que o Herrera vai com o braço, fez falta do Herrera. Estaduais 2012, aqui você é o dono do jogo. Novo Clearman, campeão brasileiro contra caspa, coceira e oleosidade. Vai se recuperando aí o Diguinho. O Fluminense não vence um clássico estadual há quase 1 ano e meio. Há 11 jogos o Fluminense não ganha um clássico estadual. Isso pesa, Lédio? Pesa, que é uma escrita que incomoda o torcedor e evidentemente incomoda a comissão técnica e os jogadores. Agora, quando você quebra a escrita, você ganha um conforto e um crédito também para administrar. O Fluminense precisa quebrar essa escrita em algum momento. Não é fácil carregar, não. Wellington Ney. Boa bola no meio. Deco de primeiro cruzamento. Fred subiu a bandeira. Marcado o impedimento. Não vale a finalização na trave. Fred ainda chutou na trave. Veja aí. No momento do lançamento. Agora, a sequência da conclusão lembrou a lei do David, né? Perdeu o gol. Quase 35. Na torcida do Fluminense agora um princípio de briga ali. Marcos Carvalho. Você estava falando agora há pouco aí de inscrito, o Botafogo que nunca perdeu para o Fluminense aqui no Engenhão. Desde 2007, quando o estádio foi inaugurado, o Botafogo nunca perdeu para o Fluminense aqui. A última vitória do Fluminense em um clássico aconteceu no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2010. O Fluminense venceu o Vasco com um gol do Tartá. Posse de bola para o Fluminense de Wellington Ney. Foi marcada a falta. Deco. 0 Botafogo, 0 Fluminense. Bruno. Tem a marcação do Azevedo. Chega a linha de fundo, Márcio Azevedo. Último toque do Bruno. E o Péricles assume a marcação da escanteio a favor do Fluminense para desespero do time do Botafogo. O Péricles está dizendo ali para o Andrezinho. Ele viu e ele deu o escanteio. Vamos ver na imagem. Bruno e Márcio Azevedo. Vamos ver o último a tocar na bola. Cruzamento do Bruno. Márcio Azevedo. Tá certo, Péricles Bassols. Bateu por último no Márcio Azevedo. A bola repicou algumas vezes, a última no Márcio Azevedo. Escanteio para o Fluminense, cobrança baixa na primeira trave. Louco Abreu tirou. Louco Abreu tirou e deu uma bronca aqui no assistente. Aliás, a recuperação fantástica do Louco Abreu até o momento resultou em pouca participação dele em campo, Lédio. Ele espera a bola. O jogador fez 5 gols na temporada, 3 de cabeça. O jogo aéreo tem que acontecer e até agora nada. E a defesa do Fluminense até agora está segurando bem o jogo aéreo. Das poucas vezes que ele se fez presente. Lucas tem muito espaço. Agora chegou a marcação do Carlinhos. Lançamento longo demais. Bola longa para o Herrera. Estaduais 2012. Aqui você é o dono do jogo. Brahma, o sabor do futebol. Andrezinho, falta marcada a favor do Fluminense. E o time do Botafogo vai se enervando com as sucessivas faltas marcadas a favor do Fluminense. Acorda a torcida do Botafogo no Engenhão. Thiago Neves. Chamando o apoio do Carlinhos.
Quase 38 no primeiro tempo em alta definição. Você em todo o Brasil acompanhando. 0-0 Botafogo e Fluminense. Semifinal número 2 da Taça Guanabara em 2012. Nem. Diguinho perdeu. Sai para o jogo Botafogo. Sai na boa. Na arrancada sensacional do Lucas. Ele tem a bola dominada. Caiu. Falta. Falta do Edinho. Cartão amarelo para ele. Perfeito, Bassols, mais uma vez. Ele fez a falta para matar o contra-ataque do Lucas, que fez até a jogada que não deveria. Deveria ter levado a bola pelo lado direito. Foi pelo centro, mas ganhou uma falta e um amarelo para o Fluminense. Apenas 2 cartões amarelos no primeiro tempo. Para Antônio Carlos e para Edinho. É de muito longe, mas o Andrezinho ajeitou. Torcedor do Botafogo ali atrás agita as bandeiras. Bom momento a favor do Botafogo aqui no Engenhão. Andrezinho e Márcio Azevedo. Andrezinho faz o cruzamento na entrada da pequena área. Cavalieri sai do gol. Andrezinho passa bem no primeiro lance. Falta do Thiago Neves. Falta em Andrezinho. Veja aí mais uma vez, chegou puxando o Thiago Neves. Mais uma vez o Botafogo tem a chance do cruzamento na direção do Louco Abreu, do Antônio Carlos. São muito bons no jogo aéreo. Andrezinho na cobrança, ele faz o cruzamento. Bola passa por todo mundo, passa à esquerda de Cavalieri, é escanteio. Péricles dá o escanteio. Deu desvio de cabeça do Fluminense. Vamos ver. Fred tocou de cabeça, é escanteio. Antônio Carlos, Elkson, Fábio Ferreira, Louco Abreu. Todo mundo esperando o cruzamento. Tentativa na direção do Herrera. Fábio Ferreira com a sobra, faz o toque. Bruno. Lançamento para o Wellington Nem. Os dois foram do Figueirense no último Campeonato Brasileiro. Falta do Nem. Foi com o braço e impediu a passagem do Márcio Azevedo. ...40 minutos, primeiro tempo. Fred concentrado ali com o olho arregalado. Tem cruzamento, tentativa do Louco Abreu. Sai do gol o Diego Cavalieri. Fred no peito. Deco. Tentou o drible. Parou no Lucas mais uma vez. Lucas toca na frente. Herrera de calcanhar. Elkson impedido. Impedimento do Elkson. Fluminense já tem a bola dominada. Thiago Neves faz o cruzamento pro Fred de cabeça para fora. Fica pulando o Fred. O Thiago Neves botou a bola na cabeça dele. Veja mais uma vez. Estava na frente do Fábio Ferreira. Cabeceou mal o Fred. Edinho de cabeça para frente. Márcio Azevedo. Bonito lençol em cima do Deco. Na sequência ele erra o passe. Tá valendo o lance. Elkson. De calcanhar pro Andrezinho na entrada da área. Bateu por baixo. Passou perto. Diego Cavalieri saltou, não tocou na bola. É tiro de meta pro Fluminense. Veja aí. Andrezinho da entrada da grande área. Levou perigo. Botafogo cresce no jogo com a subida de 2 jogadores. Andrezinho, que bateu pro gol agora de fora da área. Não pode dar espaço para ele bater de fora da área, que ele tem esse trunfo. E o Elkson, que está fazendo um bom jogo também, participando muito, chamando a falta, caindo pelo lado esquerdo. O Botafogo vai chegando ao equilíbrio com o crescimento desses 2 jogadores. Deco, falta nele. Falta do Marcelo Matos.
A bola estava rolando. Não valeu a cobrança rápida para o Carlinhos. (43), primeiro tempo. Vamos caminhando para o fim do primeiro tempo aqui no Engenhão. Leandro Eusébio. Chamando Edinho. Lançamento para o Wellington Nem. Briga. Wellington Nem faz falta. Falta do Wellington Nem no Fábio Ferreira. Olha aí a bronca do Nem. O primeiro tempo foi muito movimentado, mas os goleiros não fizeram defesas difíceis. É um jogo diferente do de ontem, da primeira semifinal entre Vasco e Flamengo, com menos espaço. Acho que o Fluminense teve a vantagem por ter trabalhado melhor a bola, por ter tido melhor rendimento na distribuição de passos. O Botafogo conseguiu equilibrar um pouco mais no final, como eu acabei de dizer, com o crescimento do Andrezinho e principalmente do Elkson. É um jogo igual. Acho que o Fluminense tem essa vantagem. O passe está mais qualificado no jogo. Falta no Deco. Carlinhos. Esse é o Campeonato Carioca semifinal número 2 da Taça Guanabara para você, para todo o Brasil em alta definição. Carlinhos ganhou a posse de bola para o Fluminense. É o Carlinhos. Escanteio para o Fluminense, na cobrança Thiago Neves. Os zagueiros vão chegando para tentar a cabeçada. Temos mais um minuto. Tem cruzamento para a entrada da pequena área. Andrezinho passou por ele, passou pelo Bruno. Bruno derrubando o Andrezinho. Falta a favor do Botafogo. É o Antônio Carlos. Vamos até 46 no primeiro tempo. Ano passado, o Botafogo e o Fluminense fizeram apenas 3 jogos, com 2 vitórias do Botafogo e 1 empate. Por enquanto, 0-0. Bruno, Dinho e a posse de bola do Botafogo. Vamos para o fim do primeiro tempo aqui no Engenhão. Bola para Andrezinho. Botafogo tenta o gol no fim do primeiro tempo. A bola do Fluminense de Deco. Pisa na bola, protege com categoria, passou, voltou a jogada. Edinho. Quando apita Péricles Bassols, fim de primeiro tempo no Engenhão. Fred perdeu uma boa chance de cabeça, cabeceou longe do gol. Jefferson. Elkson conseguiu grandes lances no primeiro tempo. Os jogadores vão deixando o gramado. Fernando Saraiva, Marcos Carvalho estão esperando a saída dos jogadores aqui no Engenhão. Vamos ver aqui o Elkson rapidinho. Elkson, você sentiu que o jogo ficou um pouquinho amarrado, poucas chances de gol, faltou um pouquinho de criatividade? Não, clássico é assim mesmo. A gente sabe que é pegado, né? E clássico se resume em detalhe. Então a gente tem que estar atento para a gente não cometer erros e conseguir fazer os gols. Legal, obrigado.